Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui, bem acompanhada, para contar para vocês uma etapa do pós-parto do Benjamin, que foi a nossa estadia na maternidade. A maternidade que fica dentro do hospital da nossa cidade, do Hospital Regina. E a nossa experiência, ela foi bem curta. A nossa estadia na maternidade, ela foi bem curta. A gente não precisou de nenhum cuidado extra, nem eu, nem ele. Com isso, a gente logo foi pro quarto e lá foi o nosso período maior, assim, né? No dia que o Benjamin nasceu, que se um dia eu tiver um segundo filho, eu vou fazer o possível para tentar fugir desse dia, porque a gente pretende sim repetir a maternidade segunda-feira. O Benjamin nasceu na segunda, como eu já contei pra vocês, devido a um probleminha que a gente teve no final da gestação. E a médica que ia fazer a nossa cesárea, em função de que ia ter que ser cesárea, ela ia estar de plantão na segunda-feira. Então ela disse, vem segunda, a gente faz a avaliação, e se for a hora, a gente já dá encaminhamento. Então a gente foi já sabendo que seria, mas o que a gente não tinha parado para pensar é que segunda-feira é o dia da cesárea. Uma das coisas que a gente observou é que boa parte das pessoas, aparentemente, que marcam uma cesárea letiva ou por algum motivo específico, assim como era o da gente, marcam para segunda. Porque infelizmente a gente tem uma lei muito ruim onde o pai que trabalha em alguma empresa, alguma coisa assim, ele possivelmente vai ganhar ali uma semana para poder ficar em casa com o recém-nascido. Então, se a criança nasce na segunda-feira, a família tem aquela semana inteira para ter a presença do pai junto. Nascendo na sexta, tu já perderia o sábado, domingo, enfim. Uma semana que eu digo ali 5 dias úteis, né? Então, muitas pessoas aparentemente marcam a sua cesárea para segunda-feira. Porque quando a gente chegou lá, estava muito lotado. Muito lotado. Com isso, entra o nosso primeiro ponto negativo da maternidade que a gente escolheu. Em função da data que a gente foi, que era uma segunda, estava muito lotado. O primeiro ponto negativo que a gente observou foi a espera para conseguir subir para o quarto. Eu tive um pouco de complicação pós-parto, como eu já contei para vocês. Eu fiquei com muita ânsia de vômito. Então, eu sabia que enquanto as enfermeiras tinham me explicado que enquanto aquilo não melhorasse, eu não subiria de qualquer forma pro quarto. Mas chegou uma hora que eu já estava bem, eu disse: "Vamos lá, estou pronta para ir pro quarto". E a resposta foi: "Tem que esperar". Porque os quartos estavam lotados, seja independente da categoria que fosse de quarto. Na maternidade que a gente foi, eles tinham semi-privativo, privativo e os apartamentos, que era um espaço um pouco maior. E nós ficamos no semi-privativo, dividindo o quarto com mais um casal de pais, e nós tivemos que esperar muito para poder ir pro quarto. Muito. E então esse foi o nosso primeiro ponto negativo observado. Em função do dia, da quantidade de pessoas, a demora. Mas, lá do período que já estávamos no quarto, foi um período muito ok, assim, eu me senti muito bem acolhida. Nós tínhamos orientação frequente, muito frequente. As nossas dúvidas todas foram sanadas pelas enfermeiras que vinham incansavelmente nos auxiliar e nos dar um suporte necessário. Eu lembro de algumas enfermeiras que repetiram o plantão no período que a gente estava e foram super atenciosas com a gente. E foi no quarto que o Benjamin tomou o primeiro banho. Ele não tomou banho na sala de recuperação nem nada, ele só colocou a roupinha que a gente tinha separado pra ele. Então a gente pôde presenciar, a gente estava junto. Na maternidade que a gente escolheu, as enfermeiras que dão o banho no período que o bebê estiver internado no hospital. Pra tentar nos passar o máximo de orientação de como fazer os cuidados. Então a gente observa e elas dão o banho. E pra nós aquilo foi ok até. Então a gente ficava observando, o Benjamin tomou vários banhos lá no quarto, bem quentinho. Sobre o atendimento foi muito bacana, assim. Eu lembro que eu recebi muito medicamento para dor na veia, via oral, muitos mesmo. E eu reparei que a moça da cama do lado, nosso quarto era dividido com mais um casal, como eu conto pra vocês, ela tinha ganhado de parto normal. Então ela também recebeu basicamente a mesma dosagem de medicamentos que eu, assim. Então eu acredito que seja meio que um protocolo em função do cuidado e com a dor do pós-parto.
Uma coisa muito importante que eu pesquisei muito na visita da maternidade que a gente fez, foi algo que eles orientaram, eles passaram algumas informações, foi a respeito do que levar na maternidade. Quem viu a quantidade de coisas que eu saí de casa deve ter pensado, nossa senhora, que exagero. Mas, primeira informação, quando a gente fez a visita à maternidade, nos foi passada a seguinte informação. Bom, uma das informações que a gente recebeu na visita da maternidade era mais ou menos assim o que seria necessário levar, pensando naquilo que o hospital fornece e naquilo que ele não fornece de uso pessoal, que cada um tem que ter o seu. Quem viu a gente saindo de casa com aquela montoeira de mala pensou, nossa, vamos ficar lá uma semana. Uma semana. Mas não, na verdade, a orientação na visita à maternidade foi muito legal, inclusive recomendo, se o hospital de vocês permite que seja feito, a clínica de maternidade que vocês escolheram permita que seja feito, faça, vale a pena. Pegamos informações bem relevantes, coisas que a gente já concordou ou não concordou na hora, para que a gente pudesse saber o que a gente podia pedir ou não no momento que nós estivéssemos de fato lá para o nascimento desse bebê gostoso. Então, a informação que a gente recebeu é, nascendo de parto normal, vaginal, a estadia em média de 48 horas. Nascendo via cesárea, a estadia de no mínimo 72 horas. No mínimo porque é um parto onde pode ter muito mais complicações, com isso tende que a sua estadia possa ser um pouco prolongada no hospital, na maternidade. Ai, cansando já. O que foi que nós pensamos aqui em casa? Vamos nos preparar para 3 dias. Se caso por algum motivo a gente tiver que ficar um período a mais, a gente pede para que algum familiar venha em casa, ou o próprio Jason poderia vir em casa pegar mais coisas. Colocamos tudo no carro e fomos. Não me arrependo. Não senti falta de coisas. Acho que a quantidade de roupa que a gente levou foi ok. Coisas assim que fizeram uma diferença. Levar uma roupa confortável, levar um chinelo, pra não ficar de tênis. Eu ficaria boa parte em cima da cama, né? Enfim, descansando, dando de mamar. Mas o Jason pôde ficar de chinelo, pôde ficar mais à vontade, sem ter que ficar de tênis, aquela coisa assim. Ele foi de bermuda jeans, porque no dia tava calor. E aí a gente levou uma calça de moletom, uma coisa mais confortável. Há quem diga que é coisa de gente velha ou não, mas a minha mãe sempre diz, não sai de casa sem um casaco. Gente, isso fez muita diferença, né, filho? É, né? O Benjamin, obviamente, estava bem garantido, porque a própria maternidade pede que tu leve uma roupa de baixo, um body, uma calça e um tip top para cada kit de roupa do bebê que tenha um body, uma calça, uma meia e um tip top. Então eu sabia que ele estaria bem quentinho em função das mantas e cobertores que a gente levou também. Mas, como já dizia minha mãe, não saia de casa sem um casaquinho, fez diferença sim, porque o Benjamin nasceu em março, verão, bem no comecinho de março, calorzão ainda. Mas eu levei uma muda de roupa a mais e quentinha. Tanto pra mim quanto pro Jason. Então eu levei casaco. Claro, gente, não um casacão, assim, né? Mas levei sim um casaquinho. Levei um casaquinho, levei uma calça de moletom, levei meias. Por que eu estou dizendo que isso tudo foi muito importante? Porque no hospital o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. Então, de dia, ok, né? Ficava quente mesmo, era bem quente ainda, no começo de março. Mas à noite, o ar ele se mantinha ligado na mesma temperatura. Então o frio pegou a gente de surpresa. Eu estava na cama, me tampei, fiquei lá, quentinha, ok. Mas o Jason passou muito frio no primeiro momento. Até eu dizer pra ele, tem roupa quente na mala. E então foi uma coisa muito útil ter levado um pouco de roupa a mais. Óbvio que a gente podia ter dito pro pessoal do hospital diminuir a temperatura do ar-condicionado, né? Enfim. Mas uma das coisas que a enfermeira me falou é que justamente a temperatura do ar ela é mantida no estágio, se não me engano, estava por volta de uns 18, 19 graus, o que é bem geladinho, em função do controle do ar num todo, assim, do ar que a gente respira, para fazer um controle das bactérias do ambiente. Então a minha dica é: leve um casaquinho na mala. Não custa. Não custa. Ah, e além do casaquinho, eu levei um roupão bem quentinho.
E foi uma das coisas que o Jason usou à noite pra dormir, assim. Referente a malas, levei uma pra mim e pro Jason, compartilhada, com tudo que você possa imaginar, tá? Levei roupa, chinelo, produtos de higiene, remédio pra dor de cabeça. Não pra mim, que eu sabia que se eu pedisse eu ganharia, mas pro Jason, porque o cansaço bate, né, gente? Então, assim, no primeiro dia nós ficamos quase 12 horas na sala de recuperação. Então, assim, chegou de noite, a gente tava exausto. E quando a gente tá muito cansado, a cabeça dói, né? Então, levei remédio de dor de cabeça pra ele. Essa era a nossa mala. E aí tinha maquiagem, toalha de banho. Falando sobre toalha de banho, um recado muito importante que a enfermeira me disse. Quando ela disse assim, pode separar das coisas pra tomar banho, né? Enfim, vou te ajudar. E eu disse, sim. E aí eu peguei a minha toalha. E ela disse, melhor tu não usar a tua toalha. Eu disse, por que não? Eu disse, eu trouxe toalha de casa pra mim, pra ele, pro cabelo. E ela disse, é que existe um porém que vai manchar tudo as tuas toalhas. Vai manchar. Em função do sangramento pós-parto, ela me orientou o seguinte, usa as toalhas do hospital, porque eles usam produtos bem fortes depois pra fazer a higiene das toalhas e com isso tirar as manchas, porque senão tu vai manchar as tuas toalhas e esquece. Provavelmente tu não vai conseguir lavar bem a ponto de tirar tudo em casa. Aceitei a orientação, usei as toalhas do hospital, foi ok. Então, de repente, por um segundo momento, eu não teria ocupado tanto espaço na mala com 3 toalhas que eu levei. Uma pra mim, uma pro Jason e uma pra secar meu cabelo. Bom, então a nossa experiência com a maternidade, de modo geral, ela foi bem positiva, assim. Nós tivemos, como eu falei, um ponto negativo que foi o tempo de espera para poder subir pro quarto. Foi algo que nos incomodou um pouquinho, assim. Mas como eu falei, de repente a gente não escolheu um bom dia, né, da semana em função de ser o dia mais procurado para esse procedimento. Tudo bem, foi bom. Fomos muito bem acolhidos, como eu falei. O pessoal vinha muitas vezes ao quarto, sem a gente chamar, assim, eles vinham por rotina mesmo. Explicar, conversar, perguntar se a gente precisava de ajuda, perguntar como é que estava indo a amamentação. Recebi bastante orientação quanto a isso e achei bem positivo, assim. Apesar de que na visita à maternidade eles disseram que cesárea era no mínimo 3, eu tava bem. Eu não tive, tirando o mal-estar, assim, com ânsia de vômito, muitos episódios de vômito depois da cesárea, até que passou 100% assim da anestesia, eu não tive mais nada depois. Eu consegui logo fazer xixi, que é algo esperado, eu conseguia me locomover bem, então assim foi tranquilo. Então eu fiquei 48 horas até que eles me deram a alta, mas eu tive que esperar um pouquinho mais em função da alta do Benjamin, que a pediatra não tinha passado ainda. Então, eu recebi alta primeiro, ele recebeu alta depois, então a gente ficou um pouco mais de 48 horas no hospital. Mas as coisas que eu levei foi o suficiente, no sentido de roupa, de acessórios, de produtos de higiene, tudo foi bem ok, bem suficiente. As coisas que eu levei a mais foram usadas. Não me arrependo de nada que eu levei. Tirando das toalhas, que como eu expliquei, eu não tinha essa informação. Mas também não foi nada assim que me atrapalhou, assim, né? As coisinhas que eu levei a mais de comida foram bem úteis mesmo. Até porque daí assim o Jason não precisava sair do quarto com frequência, se ele tivesse fome num horário fora do que a gente comia, pelo cronograma do hospital. Foi bem positivo, no sentido das malas, assim, e do ambiente. O quarto, como eu expliquei pra vocês antes, ele foi um quarto compartilhado. Nós tínhamos mais um casal ao lado, né? Era fechadinho, assim, tinha uma cortina grande que nos dividia. Mas o quarto em si era compartilhado, cada um tinha a sua luz, o que era um ponto legal. Mas óbvio que tu vê quando a pessoa da peça do lado ligou a luz. Um banheiro apenas, o que foi uma coisa que eu achei que pesou. E, por um segundo baby, que eu gostaria de me organizar diferente para ter um quarto só para nós. Era um investimento, né, que a gente sabia que a gente poderia fazer ou não, e nós optamos por não fazer. Bom, então, falando do quarto, quando a gente chegou, a gente tava sozinho, a gente aproveitou um pouco mais, foi mais tranquilo, assim, né? De se sentir à vontade. Logo depois, na madrugada, chegou o segundo casal que iria dividir o quarto com a gente, com seu baby fofo também. E claro que daí as coisas mudam, né? A gente desligou a TV, porque a gente não tinha certeza se eles queriam ou não assistir TV. A gente começou a falar um pouco mais baixo.
Nós tiramos um pouco das nossas malas de dentro do armário, porque o armário é um armário só, compartilhado. Caberia as coisas de todo mundo no armário, então nós acabamos recolhendo boa parte das nossas coisas do armário por um segundo momento, um segundo bebê, não se sabe ainda quando. Sim, seria uma coisa que eu gostaria que a gente se organizasse diferente, porque é sim um investimento, não é uma coisa que sai barata. A gente tem um plano de saúde bem completo, vamos dizer assim, mas ele nos dava direito ao quarto compartilhado. Então, para um próximo baby, vai ser um investimento que a gente vai pensar diferente, para poder ter um pouquinho mais de privacidade, um pouquinho mais de conforto, assim, né? Essa foi a nossa experiência com a maternidade. Espero que vocês tenham gostado. Me contem como foi a experiência da maternidade de vocês, ou do hospital em que vocês ganharam, né? A gente sabe que tem hospitais com diversas realidades de como alojar as pessoas depois do parto, nesse momento tão delicado, assim, tão vulnerável das mães e dos pais, ou enfim, de quem estiver acompanhando, porque é muita coisa acontecendo, né? O teu corpo tá trabalhando todo de uma maneira muito rápida, tem um bebê ali à tua espera, precisando de você. Então, sim, o lugar onde a gente fica faz diferença. A gente tem que ser, sim, muito bem respeitada, muito bem acolhida e amparada pelas pessoas que estão lá para nos atender, para que a gente se sinta bem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau!